Alô, abençoados. Eu quero trazer um tema novo e quero que você analise bem, escute bem. O tema que eu quero trazer para vocês é ressuscitados versus mortos. Ressuscitado versus mortos. E quero falar com vocês sobre primeiro os ressuscitados. Então, a palavra diz, em Efésios 2:1, a seguinte palavra. Vou pegar a Bíblia aqui, se você me permite. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em pecados e delitos. Ele vos deu o quê? Vida. Então, abençoado, Deus nos deu vida enquanto nós estávamos mortos. Foi Deus que deu. Não foi homem, não. Foi Deus que nos deu vida, que nós estávamos mortos. Versículo 16 diz assim: E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar em lugares celestiais. Quem? O Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. O mesmo que morreu, o mesmo que ressuscitou, o mesmo Jesus. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. E quando você ouve o Evangelho puro, que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, e não passar daí, não passa daí. O que passar daí é heresia. Cristo morreu e ressuscitou. E se você crê, você está ressuscitado juntamente com Ele. São esses que vão herdar a vida eterna. São esses seres saírem do corpo, vão herdar a vida eterna. Mas aqueles que morrem sem crer em Jesus Cristo, eles morrem duas vezes. Porque morrem no corpo físico e espiritualmente estão mortos. Por isso que Apocalipse diz, João diz: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Isso no texto antigo. Agora é em pé diante de Deus, é a mesma coisa. E foram julgados um a um. Por quê eles foram julgados? Porque o pior pecado, depois da blasfêmia contra o Espírito Santo, é a pessoa negar Jesus. Eu acho que se assemelha a esse tipo de pecado. A pessoa negar a salvação. Mas, nesse caso, eles são o joio que Satanás semeou no meio do trigo. No meio do trigo há joio. Vocês querem saber? Há joio que sabem pregar muito bem. Sabe pregar, sabe hermenêutica, sabe homilética, sabe tudo de teologia. Mas ele tem outras intenções. A intenção dele não é salvação. A intenção dele não é enriquecer-se espiritualmente. A intenção dele é só dinheiro. Só dinheiro. Então, amados, você tem que ter a mente boa para perceber isso. Quando a pessoa quer pregar o homem. Chama-se egocentrismo. Tudo gira em torno do ego de alguém. Alguém que quer se assentar na cadeira de Deus como se fosse o próprio Deus. Então isso é um perigo. A honra, nós temos que honrar o homem que recebeu a palavra da graça, claro. Mas querer ser Deus, aí é ultrapassar o que está escrito. Querer ser Jesus Cristo homem, é ultrapassar o que está escrito. Não tem cabimento. Não pode ultrapassar. Por isso, ele está morto. Por isso ele morreu. Se vocês lerem Bíblia, no Velho Testamento, no Antigo Pacto, quando alguém cometia um pecado de blasfêmia, era morto imediatamente. E na graça é mais séria ainda. Na graça é mais séria ainda. A disciplina é mais rígida. Não é porque graça você pode fazer tudo não, meu irmão. A graça de Deus é séria, a graça de Deus não é bagunça, não.
O ser humano tem que se pôr no seu lugar. Deus é Deus e ser humano é ser humano. Você está entendendo? Não estou aqui ridicularizando e nem falando da imagem de ninguém. Mas Deus é Deus e ser humano é ser humano. Deus é eterno. Deus necessita de mensageiro para pregar a sua palavra. Deus não precisa entrar dentro de um corpo para pregar a palavra de ninguém, não. Que história é essa? Deus não precisa entrar dentro de um corpo. Deus não é espírito de demônio para possuir corpo, não. Deus usa através dos dons espirituais. Então, o tribunal de Cristo funciona assim. Ele vai julgar esse montão de gente que quis ser Deus. Esse montão de gente. Isso não começou agora, não. Jesus profetizou: virão muitos no meu nome dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. E como se engana a pessoa? Pregando o evangelho. Você acha que se engana a pessoa vendendo bala? Vendendo biscoito? Vendendo picolé? Não. Se engana a pessoa é pregando Bíblia. É entrando na escola de teologia, aprendendo toda a ciência da teologia, se formando em teólogo, entendeu? Aí a pessoa faz a sua própria interpretação e chega à conclusão que ele não é mais um ser humano, não, que ele é um ser divino. Você já imaginou que negócio é esse? Você já imaginou que isso vai dar? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim é o caminho de morte. É o que está escrito, irmão. Ninguém pode fugir disso. Então seja tu apenas ser humano que crê em Jesus Cristo. Recebe o espírito de adoção. Segue o evangelho sem exagero. Porque tudo que tem exagero, você sabe por que a cadeira tem 4 pernas? Para dar um equilíbrio. Mas tira uma perna da cadeira, ela fica desequilibrada. Então o evangelho, ele tem que ter um equilíbrio. Você está entendendo? Eu recebo que essa palavra que eu estou fazendo aqui, que estou pregando, abre a sua inteligência espiritual. Abre a sua inteligência. Não vai deixar, não vai cair nessa que fulano de tal na esquina é Deus, que Beltrano de tal na esquina é Deus, que a mulher que é Jesus Cristo mulher, Jesus Cristo woman. Que brincadeira é essa? Não vai cair nessa conversa. Isso é turma que quer dinheiro. O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males e muito caído dessa cobiça. O evangelho tem que ser pregado por amor. É claro que necessita de dinheiro para pagar luz, pagar água, mas a pessoa está mentindo por causa de dinheiro. Gente, você tem Bíblia na mão. A Bíblia tem 66 livros, examinem. Jesus, o próprio Deus disse: antes de mim nenhum Deus se formou, nem depois de mim nem outro haverá. Como é que está aparecendo um monte de Deus aí? Como é que está aparecendo deusa também? Então, gente, o tribunal de Cristo é aqui na terra. Se você crê em Jesus Cristo, que Ele morreu e ressuscitou, e segue a doutrina da graça genuína, claro, vai herdar. Mas se você crê no evangelho distorcido, que tem um pouquinho de graça e um pouquinho de homem, olha, você faz parte do grupo dos mortos e não dos ressuscitados. Porque só quem dá ressurreição espiritual é o Cristo ressuscitado, não é homem nenhum, não. É o mesmo Jesus, em diferente etapa. Jesus de Nazaré é que foi Jesus Cristo homem, porque ele foi homem. Ele disse, não, ele não sabe o que faz, intercedeu. Eles não sabem o que fazem, e apanhando. Então Jesus de Nazaré é Deus, e Deus tem muita manifestação aqui na terra. Ele se manifestou, ele era Deus, deixou a sua divindade, se tornou menor do que os anjos, e veio aqui na terra salvar todos os seus escolhidos. O trigo, que a Bíblia chama de trigo. E o trigo não passará por juízo, mas somente o joio. Você entendeu? Não cai nessa conversa. A graça é livre. A graça não é uma exclusividade de uma religião ou de um pastor. Só eu que posso pegar a graça. Só eu que posso interpretar. Não existe isso. Sou eu que recebi a mente.
para me pregar. Não existe esse negócio. A graça é livre. Qualquer escolhido pode interpretar. Porque o Espírito Santo de Deus é que interpreta na sua vida. É Ele que interpreta na sua vida. Não existe esse negócio. Viu, amados? A graça não é exclusividade de nenhuma religião, não. Não tem apóstolo gentil hoje em dia, não. O único apóstolo gentil foi o apóstolo Paulo. E acabou aí. E acabou aí. Tem essa, não. O único apóstolo gentil foi o apóstolo Paulo. É claro que Deus usou muitos vasos aqui na terra. Veio revelar a graça. Como José Luiz Jesus Miranda. Ele pregou a graça. Mas achar que ele é Deus? Deus não morre, irmão. Acorda. Deus é imortal. A morte não pode atingir Deus. Nem se ele morresse na carne. Nem se ele fosse carne. Porque ele ressuscitaria. Porque o poder não está na carne, está no espírito. É interno, não é externo. Então eu peço a você que tenha inteligência. E acorde. Não deixa. Paulo diz: não seja escravo de homens. Não seja escravo de homem. Você é livre. Jesus te libertou na cruz do Calvário. Jesus disse: se o Filho vos libertar, certamente sereis livre. A graça é livre, você é livre. Não deixe ninguém te enganar. Porque no toque da trombeta, você pode ficar. Viva como escolhido. Não como uma pessoa que qualquer um usa a tua mente. Qualquer um pode te usar a tua mente. Te usar como bonequinho. Você não é um boneco. Você é uma pessoa, é um tesouro em vaso de barro. Então, os mortos, eles já estão em seu devido lugar. E os ressuscitados também. Então te declaro abençoados com todas as bênçãos em Cristo Jesus, o ressuscitado. É o único. Não tem outro. É o único. A Ele a glória e a honra para todo sempre. Um abraço a todos.